Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmos de número 103, verso 1. A paz do Senhor Jesus para você, para toda a sua família, você de perto e você de longe, você quem sabe que está neste momento no ambiente de trabalho, mas pode estar cultuando conosco neste momento na Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. A paz do Senhor para você que está, quem sabe, em casa, não pôde ir até a Escola Bíblica Dominical por conta dos afazeres domésticos ou qualquer outra coisa que tenha surgido nesta manhã e você não pôde se deslocar até a Escola Bíblica Dominical mais próxima. A paz do Senhor para você que talvez esteja, lamentavelmente, no momento de internamento hospitalar, mas creia que Deus é poderoso para lhe tirar daí o mais breve possível. Mas nem por isso você deixou de estar conectado com a Rede Brasil de Comunicação. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero também agradecer a Deus por aquelas pessoas que estão nos acompanhando, mas que ainda não fizeram a sua decisão para Cristo. São amigos não evangélicos que estão acompanhando a programação da Rede Brasil. Todos os dias, praticamente, pessoas amigas ainda não evangélicas estão ligadas, atendendo aí aquilo que está no coração, que é ouvir a voz do Senhor. Que Deus abençoe você. Quero enviar uma saudação especial ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a sua esposa, a irmã Judite Alves, toda a sua família. Enviar também saudação especial a toda a diretoria da igreja, os pastores que compõem a mesa da diretoria, os pastores que compõem ali a mesa da convenção de ministros nas Assembleias de Deus aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigado por esta oportunidade, pastor. A paz do Senhor também ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, e toda a equipe ali da SEBD, que é a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco. Nós queremos, nesta manhã, obviamente, fazer como sempre fazemos, orar, pedindo a bênção de Deus, a proteção do Senhor, e você que estará aí nos acompanhando, se você puder convocar, é claro, se você estiver em casa, puder convocar a sua família para estar orando conosco, vai ser de bênção. Nós vamos começar um culto doméstico, é isso mesmo. A Escola Bíblica Dominical vai até você, e você que está em casa pode participar conosco, pegar a sua Bíblia, pegar a sua harpa cristã, pegar a sua lição da Escola Dominical e ler, porque certamente o culto ao Senhor já começou e nós estamos agora agradecendo a Deus por isso. Vamos então louvar a Deus através de uma oração, pedindo a bênção do Senhor permanente, que esse culto seja de grandes bênçãos para as nossas vidas. Então, se você pode, ore comigo em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nosso muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por este domingo, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui diante da Tua face. Que toda honra, glórias, louvores e majestades sejam dadas ao Teu santo, eterno e excelso nome. Nós Te bendizemos, Senhor, por mais um domingo, por mais uma escola bíblica dominical, por mais uma lição que iremos nesta manhã, Senhor, estudar. Queremos Te render graças, louvores, Te bendizer por todas as bênçãos proporcionadas sobre nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Senhor, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, bem como a obra missionária, cada família que estará além mar, Senhor, neste momento nos acompanhando neste domingo maravilhoso. Abençoa também, ó Pai, nossa família, nossa nação, abençoa a Rede Brasil de Comunicação, continua com as Tuas mãos estendidas, para que possamos nesta manhã sentirmos a Tua presença. Veja aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão, quem sabe, internados nos hospitais ou enfermos em casa, que esta manhã haja, Senhor, curas e que Teu nome seja glorificado. Isso nós Te clamamos, isso nós Te pedimos e Te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos neste momento então louvar a Deus. Se você puder pegar a sua harpa cristã, faça isso. Vamos entoar louvores ao nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz no Salmo 100, verso 2, que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com cânticos. Então vamos fazer isso. Está escalado pelo nosso muito digno pastor presidente,
presbítero, nosso irmão Jailson, e ele vai estar louvando a Deus. Pai do Senhor, presbítero, por favor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção. Estamos aqui para louvar ao Senhor. Queremos reforçar o convite. Vamos fazer um grande coral para a glória do nome de Jesus. Queremos também externar a nossa gratidão ao escalado desta manhã e ao nosso querido pastor presidente por possibilitar estar aqui. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, com muita alegria, como já disse, reunindo toda a família, fazendo um culto. Se você está só, não tem problema. Nesta manhã de domingo, o Senhor está aí com você também. Vamos louvar dizendo, guarda o contato. É o hino de número 77 do nosso hinário oficial, a harpa cristã. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Este é o segredo da nossa vitória, da caminhada cristã, é guardar o contato com o Salvador. Aleluia. Hino de número 531, nome bom. Ele é doce a fé, é o nome de Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre
sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, aleluia, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás nos céus. Diga assim: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos na presença do Senhor, adorando o seu santo nome, rendendo graças a Ele, pois Ele é digno de receber toda a honra, glórias, louvores e majestade. Chegamos a mais um domingo, a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, hoje, dia 1º de setembro do ano de 2024. Hoje a lição é a lição de número 9, que tem como título A Conspiração de Amã contra os Judeus. O nosso texto áureo nos diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro objetivo: explicar o plano odioso de Amã. Segundo, despertar a tristeza, ou quero dizer, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. E terceiro e último, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Esses 3 subtópicos apontam para as 3 divisões da nossa lição, que são: primeiro, falar sobre o plano odioso de Amã; segundo, falar sobre a tristeza de Mardoqueu, de Ester e dos judeus; e terceiro e último, falar sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno ou atual. A leitura bíblica em classe da nossa lição está no livro de Ester, capítulo 3, verso do 7 ao 11, e depois capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Você que não possui a lição da Escola Bíblica Dominical física, não tem problema. Você vai poder acompanhar conosco pela sua Bíblia, ou se você desejar, pela tela do seu televisor, smartphone e aí por diante. Vamos ler então todos nós, Ester capítulo 3, verso do 7 ao 11, e depois capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Nos diz assim a leitura da palavra de Deus: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou puro, isto é, a sorte, perante Amã,
de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, entre todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Capítulo 4, versículo 1 do livro de Ester. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Versículo 4, todos nós. Então vieram as moças de Ester e seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhes o seu cilício, porém ele não as aceitou. Vamos neste momento orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Como sempre fazemos, temos esse bom costume de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já dispensou para nós através das Santas Escrituras. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos mais uma vez aqui na Tua presença, podendo cultuar nesta manhã e pela Tua palavra que foi lida. Nós queremos louvar o Teu nome e Te bendizer por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos agora para o momento do ofertório, momento que você vai entregar ao Senhor aquilo que está em seu coração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria e tem sido escalado pelo nosso pastor para estar conosco aqui neste culto ao Senhor, o auxiliar de trabalho, o professor, nosso amigo Jonas Santana. Quase que não saiu o nome. Pai do Senhor, professor. Vai ser, meu Amém, meu amigo. Por favor, fique à vontade. Senhor. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de, nesse dia de domingo, nessa manhã de domingo, estarmos na casa de Deus para participar de mais uma escola bíblica dominical. E vocês sabem, a escola dominical é um culto. Nós já oramos ao Senhor, nós já lemos a palavra de Deus, nós já cantamos ao Senhor, mas também no culto tem um momento de adoração através dos dízimos e das ofertas. Dizimar, ofertar, é um ato de adoração, é um ato também voluntário. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que faz isso e que faz com alegria. Para fundamentar essa verdade bíblica, nada melhor do que um termo bíblico, ou melhor, um versículo bíblico. Abra sua Bíblia conosco, bem rapidamente. Nós temos um versículo bíblico que mostra essa alegria de ofertar. Segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão, adore a Deus também com os seus dízimos, com as suas ofertas.
Se você quer pagar um voto, você também tem essa oportunidade nessa manhã. Mas faça com coração voluntário, faça adorando a Deus, faça com alegria, porque Deus ama aquele que faz isso com alegria, como diz a sua santa e rica palavra. E meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que talvez por motivo de saúde ou muitas vezes porque trabalha, não tem aquela disponibilidade de estar num templo, mas quer ofertar, quer adorar a Deus também. Então a igreja vem disponibilizando alguns canais, é o que vai aparecer agora aí na sua tela. Se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você será redirecionado a uma das contas da igreja, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil. Somente lembrando que todo o depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, você tem a possibilidade do Pix, você tem a possibilidade da transferência. Faça com amor, faça com dedicação. Meu querido irmão, vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar a Deus, mas orar agradecendo. Agradecendo pela vida, agradecer pelo pão que Ele coloca sobre as nossas mesas, pela oportunidade de hoje estarmos aqui, adorando a Deus através de nossos dízimos, através de nossos dízimos e nossas ofertas. E nessa oração, vamos incluir as pessoas que estão desempregadas, que nesse momento posso estar falando para alguma dessas pessoas, que está rogando a Deus uma porta de trabalho. Mas deixa eu lhe dizer algo que eu sei que é da parte de Deus para o seu coração. Deus é o Deus do impossível e Ele pode sim abrir uma porta de trabalho para você. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, recebe nesse momento a nossa adoração, que se faz representar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do pagamento dos nossos votos. Recebe, meu Deus, a nossa adoração. O teu servo que nesse momento está fazendo esse trabalho, que está fazendo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta devoção, com tanta piedade. Deus abençoa teu filho. Não deixa faltar nada, Pai, que supra essa mesa. Usa de misericórdia também, meu Deus, com aquele que está desempregado, que nesse momento está orando, está de cabeça baixa, clamando e pedindo a porta de emprego. Faz um milagre. Nós cremos, porque Tu és o dono de tudo, de todas as indústrias. Abençoa teu povo na terra, recebe a nossa gratidão, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Querido irmão, você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, ficando na Escola Bíblica Dominical. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nesse momento vamos ouvir mais um hino e o nosso evangelista, o evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, convida o presbítero Jailson Aguiar para adorar a Deus com um dos seus hinos. Meus amados, vamos louvar o Senhor com muita alegria, encher nosso coração de fé, de esperança. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle do mar, da nossa vida. O nosso barco não está à deriva, apenas uma palavra sua e tudo volta à bonança. Aleluia. Hino de número 578, sossegai. Aleluia. Glória a Deus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja capelá do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, aleluia. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção poder estarmos cultuando ao Senhor, louvando ao seu nome e, claro, agradecendo a Deus e devolvendo aquilo que é do Senhor. Como disse Davi, que ele estava devolvendo aquilo que já era de Deus. Na construção ali do templo, ele disse: Senhor, tu nos deste e nós te damos, nós devolvemos. Isso foi o que nós acabamos de fazer. Bom, chegou agora um momento importante desse culto e, por que não dizer, um momento de destaque. É o momento em que vamos estar aprendendo a palavra do Senhor. Nós vamos ficar aqui alguns minutos, cerca de 50 minutos, olhando para o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. E você que estar aí cultuando conosco neste momento, terá a oportunidade de dedicar mais ou menos 50 minutos, uma hora do seu tempo para a exposição da Bíblia. Deus tem uma palavra para você. O Espírito Santo tem algo para falar conosco. Sua família vai ser abençoada. Você vai ser alcançado também pela bênção de Deus. Então pare, se você puder, um pouco o que você está fazendo. Se não der para parar, não tem problema. Deixe ligado aí a sua televisão, o seu smartphone, o seu computador, o seu notebook, seja qual for a plataforma que você esteja utilizando, qual é o veículo eletrônico que você esteja utilizando. Deixe ligado aí o som, pelo menos para você ir acompanhando aquilo que vamos ouvir. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, professor Jonas Santana, e mais uma vez ele vai ser o instrumento de Deus para que você possa ouvir a voz do Senhor. Professor, mais uma vez, fique à vontade, meu amigo. Sim, senhor ministro. Meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e revelar aqui a nossa alegria de estarmos na casa de Deus, de estar participando mais uma vez de uma escola bíblica dominical
E queremos aqui agradecer também ao nosso querido e amado pastor presidente pela oportunidade facultada de estarmos aqui participando de mais uma lição, que é uma lição extremamente importante para as nossas vidas, que com certeza Deus, por intermédio da sua palavra, falará aos nossos corações. E nesse domingo, que é o primeiro dia 1 de setembro de 2024, nós temos a lição de número 9, que vai aparecer agora aí na sua tela. E a lição número 9 tem esse título, A Conspiração de Amã contra os Judeus. Vamos ler o texto áureo bem rapidinho? Você que está em casa, nos acompanhe, abra sua Bíblia. Diz assim um texto áureo: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22, e a nossa verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Como sempre fazemos aqui no programa da Escola Dominical, nós partimos sempre do título inicialmente para depois ir para o comentário da lição e, claro, todo o comentário está baseado nas Escrituras Sagradas. E o título dessa lição é A Conspiração de Amã contra os Judeus. Observe bem, nós temos uma palavra aí que é fundamental, que é justamente a palavra conspiração. Se você está com a sua lição, abra a sua lição, você vai perceber que lá tem um ciclo e dentro da lição está a palavra conspiração, que é a palavra-chave da lição. Mas vamos falar sobre qual tipo de conspiração? Justamente Amã ou Ramã, que vai conspirar contra o povo judeu e vai simplesmente elaborar um plano perverso, maligno para a destruição de todo o povo. A partir daí você já dá para perceber que a palavra conspiração significa justamente isso, uma trama, ou seja, algo que é feito em segredo, que é feito de maneira oculta, que é justamente para vir destruir, pode ser uma pessoa, pode ser um povo, e nesse caso aqui, Amã ele vai conspirar contra o povo judeu, ou seja, a intenção de Amã, o primeiro-ministro, que nós podemos falar assim, o primeiro-ministro do rei Assuero, para a destruição de todo o povo de Israel. Sim, era projeto dele, mas esse projeto em nenhum momento prevaleceu. E podemos afirmar aqui, antes de ir para o comentário da lição, querido irmão, nenhum projeto levantado para destruir a nação de Israel vai vigorar, porque Deus tem uma aliança com essa nação. Deus é o dono dessa nação. Existe um Deus que vela pela nação de Israel. Amã não é o primeiro. Nós tivemos vários, ou nós podemos verificar no texto bíblico alguns episódios que mostram a tentativa de destruir o povo de Israel. Lá no livro de Êxodo, capítulo 1, e o versículo de número 16, nós encontramos uma das tentativas, talvez uma das primeiras tentativas, de matar todos os meninos do sexo masculino. Prevaleceu? De jeito nenhum. O caso de Amã, que nós iremos estudar em mais detalhes aqui nessa lição. Amã, ele consegue um decreto real, consegue uma ordem para matar. Conseguiu a ordem, conseguiu destruir? Não. E por que não conseguiu destruir? Porque existe o Deus de Israel, ou seja, que está à frente do seu povo, batalhando pelo seu povo para que essa nação exista. Quantas vezes essa nação não errou? Quantas vezes Deus não castigou? Quantas vezes Deus não restaurou e não preservou? Com base inicialmente nesse título da lição e disso que a gente está aferindo aqui, dessas verdades de que por mais que se levante contra essa nação, existe um Deus que está protegendo, surge em nossa mente uma palavra chamada fidelidade. Deus é fiel com as alianças que Ele faz com o seu povo. Deus é fiel com as promessas que Ele estabelece com o seu povo. E a gente pode linkar para os nossos dias. Deus, Ele é fiel naquilo que promete. Nisso nós podemos, meu amado irmão, confiar. E outra coisa, se Deus protege a nação de Israel, Deus também protege seu povo na sua totalidade. Então nós temos um Deus que é protetor e um Deus que guerreia as nossas guerras. Aquilo que a gente não pode fazer, existe um Deus no céu que pode fazer pela gente. Você que está aí na sua casa,
receba essa palavra da parte de Deus, ele vai guerrear justamente as tuas guerras. Vamos lá para o comentário da lição. Vai aparecer agora na sua tela o tópico 1 e o item 1 da lição. Vamos comentar rapidamente, a gente lê alguns trechos e daqui a pouco a gente comenta. O tópico 1 diz assim: o plano odioso de Amã, intrigas e patologia do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que traspassas o mandado do rei? Esté capítulo 3 e o versículo número 3. Volta a tela aqui para a gente. E eu vou pedir, meu querido irmão, você que está nos acompanhando, já que o livro-texto da escola dominical não é a lição, é a Bíblia. Abra a sua Bíblia conosco, lá no livro de Esté, no capítulo 3. O autor fez menção do capítulo 3 e o versículo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 e o versículo de número 4 e 5 para entender. Você que está chegando agora na escola bíblica dominical, que não vem acompanhando esse trimestre, para entender o ódio de Amã. Por que Amã ou Ramã tinha tanto ódio de Mardoqueu e esse ódio será estendido justamente para o povo? Observe bem o que é que diz a Bíblia. O 3 e o verso 4 diz assim: sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isso, de dia em dia, e não lhe dando ele ouvido, fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhe tinham dito, lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Observe esse destaque que nós queremos dar. Todos se curvavam a Ramã. Mardoqueu, por sua vez, não se curvou, não se inclinou num sinal de reverência. Mas antes que você possa achar que Mardoqueu seja um homem rebelde, é um homem que está contra o Estado, é bom lembrar que foi justamente Mardoqueu, lá no capítulo 2, versículo 21 até o versículo 23, que fez a denúncia de dois eunucos, Teres e justamente Bigtã, que estavam com a intenção de matar justamente Assuero. Então, Mardoqueu em nenhum momento estava contra o império. Se Mardoqueu, a Bíblia não diz os motivos, dá para a gente inferir um deles que acredito que seja bem coerente. Se Mardoqueu não se inclinou a Ramã, possivelmente é porque tinha alguma coisa em Amã que remetia a algum tipo de ídolo, algum tipo de divindade. Aí todo judeu, por isso que ele diz, nós somos judeus, o judeu não se curva a nenhum tipo de divindade, a não ser ao Deus verdadeiro que se chama o Deus de Israel. Mas isso enfureceu tanto Amã, pelo fato de Mardoqueu não se curvar perante ele, que Amã agora vai se encher de furor, né? Tem versões que vai dizer que ele estava consumido, possuído justamente pelo ódio. Aí no versículo 5 diz o texto sagrado, ou seja, o versículo 6, que a gente leu o versículo 5, porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, ou seja, que Mardoqueu era judeu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o território de Assuero ao povo de Mardoqueu. Meu querido irmão, observe bem aqui as atitudes de Amã. Vamos acompanhar as atitudes de Ramã. Primeiro, o ódio muito grande. Depois desse ódio mortal que ele tem, ele procura destruir, não é somente Mardoqueu. Se o problema dele fosse com Mardoqueu, ele resolveria com Mardoqueu. Mas quando ele sabe que Mardoqueu ele é judeu, diz, espera aí, ele vai utilizar a situação de Mardoqueu para destruir todo o povo judeu. Você está percebendo que a intenção de Amã que é destruir a nação inteira. Para isso ele vai ser bem ardiloso, aí ele vai conspirar para destruir todo esse povo. Ele vai se utilizar de uma inteligência maligna. Vamos um pouquinho mais na lição? Vamos lá para o tópico 1 da lição e o item 2 da lição que vai aparecer na sua tela e daqui a pouco a gente vai para o versículo bíblico. Diz assim, a extensão do plano maligno. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo.
desde o rio Indo, na Índia, hoje atual Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Aproximadamente, está se falando aí de 4.000 quilômetros de extensão. Volta a tela aqui para a gente. Nessa extensão territorial tão grande, que abrangia todo o império da Síria, onde Assuero, o imperador, em qualquer parte tinha judeu naquela época. Amã sabia disso. Então o projeto de Amã não era destruir os judeus que estavam em Suzã, não era simplesmente acabar com Mardoqueu, mas aonde tivesse um judeu, ele queria acabar. Para isso, ele começa a arquitetar o plano. Observa bem lá no capítulo 3. Volta para abre a sua Bíblia, capítulo 3, versículo número 7. Vamos ver o passo a passo desse homem. Diz assim, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte, perante Amã de dia em dia e de mês em mês até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. Primeiro passo que ele toma, lançar sorte. E essa palavra pur, na verdade, faz referência a uma prática babilônica que era justamente entre ele e os astrólogos, onde se precisava justamente do auxílio de divindades para ver qual é o melhor dia, qual é o melhor momento para se matar justamente, ou exterminar os judeus. Observe que inicialmente ele está recorrendo aqui as práticas religiosas da época, justamente para escolher o melhor dia da matança, podemos assim dizer. Depois desse primeiro passo, ele vai misturar verdades com mentira, que a gente pode dizer o seguinte: Amã, ele utiliza-se da mentira, mas para isso ele mistura com algumas verdades. O versículo 8, para a gente descrever o plano, diz assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Vamos analisar parte por parte desse versículo. Primeiramente ele está dizendo o seguinte: no teu reino, naquela extensão territorial todinha que o autor da lição mostrou aqui para a gente, existe um povo, isso é verdade. Israel estava distribuído. Segunda parte do versículo vai dizer o seguinte: eles têm leis diferentes. Perfeito? Resolvido. Isso é verdade. As leis de Israel estão contidas no texto do Antigo Testamento, especificamente no Antigo Testamento, falando dessa época. Está lá a lei mosaica. Então é realmente uma lei diferente. O que é que acontece? Nós temos duas verdades. Mas onde é que entra a mentira? É justamente na distorção. Ele diz o seguinte: porém, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar, mas diz assim, mas não cumpre as leis do rei. Ele começa a acusar que Israel tem uma lei diferente e por causa dessa lei não atende em nenhum momento às leis que existem dentro do império. Isso é uma mentira tão grande porque Israel estava vivendo, ou seja, os judeus estavam vivendo em Suzã e em nenhum momento os judeus as leis judaicas estavam interferindo diretamente nas leis do império, por isso mesmo que eles estavam vivendo em Suzã. Mas ele consegue convencer o imperador dizendo: esses homens estão desobedecendo, esse povo desobedece de maneira deliberada às tuas ordens. Aí você acompanha comigo, o plano começa assim: recorre à religião da época, às religiões da época, depois acusa os judeus de desobediência civil, isso já é uma mentira, vai se utilizar da mentira, e depois ele vai oferecer dinheiro ao rei Assuero. Isso para acabar com a nação de Israel, ou com os judeus, né? Contextualizando dentro da lição, melhor palavra judeu. Versículo 9 diz assim:
Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Eu porei nas mãos dos que fizerem isso a obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos teus tesouros. Então a ordem, a sugestão inicialmente de Amã para obter a ordem do rei é: matem. Mas para isso eu vou colocar 10.000 talentos de prata. Essa expressão talento talvez não seja tão conhecida entre nós aqui, não fique tão claro, né? Para você que está nos assistindo agora. Então lhe convido para a gente ir lá para o tópico 1 da lição e o item 3 da lição, o subitem 3 da lição, para a gente ter uma ideia da quantidade de prata que ele está mencionando aqui. Observe bem, olha a astúcia. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era a motivação pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria a lei do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Capítulo 3, versículo 8 de Esther. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas de prata para o tesouro real, ou seja, 2/3 da renda anual do império. Volta a tela aqui para a gente. Acompanhe essa sequência. Se recorreu aos astrólogos inicialmente. Amã faz isso, para escolher a melhor data. Depois ele vai mentir, fazer uma falsa acusação. Em seguida ele vai pagar pela morte dos judeus. E ele está dizendo assim: eu tenho condições de colocar 350 toneladas de prata dentro dos teus cofres. Assuero, nesse momento aqui, o rei Assuero, ele se mostra vulnerável em certo aspecto, imprudente, porque na lição passada que você estudou aqui na escola dominical, você viu que quando Mardoqueu fez um anúncio que Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, estavam conspirando para matá-lo, o que Assuero fez? Assuero investigou, numa linguagem mais comum, ele fez uma investigação, fez uma cariação dos fatos, até chegar à verdade. Mas nesse caso daqui, não. Ele simplesmente tira um anel do dedo. Vamos lá para o capítulo 3 do livro de Esther, e o versículo número 10 diz assim: então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. Está aqui esse ato de pegar o anel, dar justamente a Amã ao primeiro-ministro. Era o ato de dizer o seguinte, os versículos 11, 10 por diante, é feito uma ordem real, selado com o selo do rei, ou seja, com o anel do rei. A partir daquele momento, esse decreto que Amã conseguiu, não é um decreto qualquer, é um decreto real, é um decreto assinado. E segundo a lei da Assíria, em nenhum momento um decreto real poderia ser anulado. O plano era maligno, o plano era terrível, o plano foi ardiloso, bem pensado, foi um plano de destruição, com um decreto político real da época que não podia ser anulado em nenhum momento. Mas, meu querido, deixa eu falar algo para você da parte de Deus que está aqui no meu coração, para a gente ver uma das aplicações disso aqui. Todo esse plano maligno para destruir uma nação vigorou? Não. Por quê? Porque existe um Deus que protege. E uma das grandes lições que a gente tira daqui é: existe um Deus que guarda e protege o seu povo. Por mais que tente, por mais que maquine, por mais que façam, por mais que trame, mas se lembre, Deus, o guarda de Israel, protege o seu povo. E nessa manhã de domingo, receba da parte de Deus alegria, conforto e segurança, sabendo que existe um Deus que está protegendo a sua vida, guardando a tua vida. E você só está vivo porque Deus, Jeová dos Exércitos, quer que você esteja vivo. É Ele quem guarda,
Ele quem protege. Por mais que façam alguma coisa para lhe destruir, mas é Deus que te guarda, é Deus que te protege. Receba isso nessa manhã de domingo como sendo algo que é uma verdade bíblica da palavra de Deus para os nossos corações. Vamos agora para o segundo tópico da lição. Você já viu todo o plano arquitetado? O Ramã está ali, arquitetando, planejando, comprando, pagando a morte de uma pessoa. Mas existe um Deus no céu que zela, que cuida e que protege. Descansa em Deus, crente. Tem um Deus no céu que descansa, que está procurando justamente a tua segurança. Tópico 2, item 1, o pavor. Diz assim: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Vamos ler somente alguns trechos. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, criança, mulheres, no mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Isto é capítulo 13, versículo 13. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Abra aí, capítulo 3, versículo 13. O autor da lição fez uma paráfrase, mas vamos ler o texto bíblico mesmo. Olha onde esse plano iria desembocar. Iria, mas não foi. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e aqui está a data, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. Agressivo e violento, matar homens, mulheres, crianças, velhos, deixar todos mortos e depois se apropriar de tudo que eles tinham. Esse era o plano maligno. E o texto bíblico diz que as cartas foram enviadas pelos correios. É claro que os correios na época não funcionavam como hoje, né? Mas o autor da lição, Silas Queiroz, até no livro dele, ele diz isso, que os correios na época eram muito eficientes, tão eficientes que nessa gigantesca dimensão desse império, mas as mensagens chegavam rápidas, porque eles tinham pontos de parada. Um carteiro levava até um determinado ponto, já tinha outro esperando para levar, e isso era muito rápido, essas informações se espalharem. E aonde a informação chegava deste decreto imperial, acontecia o quê? O pavor da violência e o medo. Veja o capítulo 4 do livro de Esther, para você ter uma ideia. Capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as vestes, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e começou a clamar com grande e amargo clamor. O capítulo 4, versículo 1, na partezinha final, merece um destaque, diz assim: amargo clamor. É uma das poucas vezes que aparece na Bíblia Sagrada essa expressão, amargo clamor. Como se a pessoa estivesse sentindo o gosto do fel, aquele gosto ruim, o gosto, podemos dizer assim, da derrota, da morte que estava chegando tão perto para eles. Isso é o Israel inteiro. Se coloque nessa condição daqui. Você está dentro da sua casa, você está trabalhando normalmente, levando sua vida, e de repente vem um decreto real dizendo assim: você vai ser morto com toda a sua família. E enquanto o povo de Suzã, da capital, que é o judeu, a qual a gente se refere, está em pavor, Ramã e o imperador estavam bebendo. Por isso que o tópico 2 da lição e o item 2, coloca só na tela, só para a gente ter uma ideia, para você se basear, aparece a palavra bebida, confusão e tristeza. Agora volta aqui para a gente, capítulo 3, versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei,
saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. De um lado um povo triste, do outro lado Amã, bebendo justamente com o rei. E imensa alegria. A gente vai destruir, a gente pode conjecturar aqui, parece que Amã conseguiu aquilo que queria. Estava com a bebida do lado, estava com o decreto do outro, estava com o apoio do rei, o anel dele dizendo assim, a gente vai destruir, a gente vai conseguir. Está cantando vitória. Mas me diga, quem foi que se colocou contra o povo de Deus e venceu? Ninguém nunca venceu. Meu querido irmão, aqui vale uma reflexão para a gente, antes da gente ir lá para o tópico 3 da lição. Você está percebendo? Quem se colocar contra o povo de Deus está arrumando briga com o próprio Deus. Não é somente com esse povo, não, é com o próprio Deus. Tem alguns versículos, Gênesis capítulo 12, por exemplo, diz claramente que se alguém está a favor da semente de Israel, Deus está a favor dele, mas quem se coloca contra, Deus também se coloca contra. Isso não é opinião particular minha, isso é uma verdade nas Escrituras Sagradas. Mas vamos entender também alguma coisa, a gente vai entrar nesse assunto ainda lá no tópico 3 da lição. Lá no tópico 2 e o item 3, que vai falar de crise e clamor, o autor da lição pontuou que eu acho que é algo importantíssimo aqui para a gente entender. Crise e clamor. Coloca aí na tela, por gentileza. Crise e clamor. Tópico 2, item 3. Olha aí. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esté, capítulo 4, versículo 3. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, Esdras capítulo 2, do outro lado havia aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o império persa. Volta a tela. Meu querido irmão, isso aqui é bem importante. Você está se situando, está acompanhando a narrativa. A ordem de morte chegou para todos, judeus, em Suzã e no império. Confusão, tristeza, clamor. Amã está bebendo juntamente com o rei. Mas vem uma pergunta que não quer calar. Por que Deus permitiu isso daqui? Aí o autor da lição ele parte da seguinte premissa. Você viu em lições anteriores conosco que o livro de Esté está localizado entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. São 60 anos de história. E a maioria dos historiadores bíblicos vão dizer que o livro de Esté está centrado justamente nesse último período aí dos 60 anos. De maneira que o livro de Esté consegue compreender um período de 13 anos aproximadamente de história. Se está entre esses capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, ele diz o seguinte: quando Israel foi libertado do cativeiro, 50.000 pessoas, está lá em Esdras capítulo 2, versículo 1, 2, voltaram justamente para a sua terra natal, voltaram para Israel, para reedificar os muros, reconstruir a cidade. Reedificar muro, reconstruir a cidade, depois levantar o templo, como você já tem estudado justamente no livro de Esdras e no livro de Neemias. Mas são 50.000. Mas nem todo mundo quis voltar. Existiram aqueles que já estavam com suas vidas bem estabelecidas, como é o caso aqui do livro de Esté, que já mostra mais do que Esté justamente na cidade de Suzã. Preferiram, ao invés de voltar e começar uma cidade do zero, preferiram ficar justamente em Suzã. Então existia aquela aparente tranquilidade. Ainda é bom mencionar também outra coisa, outra situação que estava ocorrendo entre aqueles que voltaram para a terra de Israel. Ageu capítulo 1, versículo 9, autor da lição cita, e Zacarias capítulo 8, versículo 9, versículo número 13. Muitos dos 50.000 que voltaram para reconstruir a cidade, outros ficaram preocupados exclusivamente em decorar suas casas, restabelecer suas casas, mas o templo ficou abandonado, a construção do templo ficou desprezada,
A construção dos muros também a pessoa não se interessou. Então você tem o grupo preocupado com as coisas materiais, você tem aquele grupo que em plena tranquilidade, achando que ficar justamente ali em Suzano seria bom, e tem um grupo que estava trabalhando. Aí Deus, quando Deus permite essa situação, agora há um despertamento. E esse despertamento leva os judeus a voltar a uma prática do jejum, prática da oração, prática do clamor, a prática da intercessão. Muitas vezes Deus permite essas coisas para nos tirar do comodismo, para a gente se voltar para Deus. Fazendo um link, né? Vem agora à nossa mente aquela festa em Caná da Galileia, o casamento que Jesus participou. Jesus estava na festa, estava na casa e ninguém se deu conta que Jesus estava ali. Mas na hora que faltou o vinho, se lembraram de Jesus. E muitas vezes, querido, é necessário, Deus permite faltar o vinho, faltar alguma coisa, para Deus nos educar, nos ensinar, que a gente precisa em todo momento, em toda a situação. Se a situação está boa, ore a Deus. Se a situação está difícil, ora ao Senhor. Se está tudo tranquilo, ora a Deus. Essa prática da oração, essa prática do jejum. Então é Deus que nos ensina. Então, amado irmão em Cristo Jesus, não olhe para a situação calamitosa, difícil que você está enfrentando como sendo a pior coisa do mundo. Talvez é Deus te ensinando a guerrear, a se apropriar de armas espirituais, porque a Bíblia diz que nós temos armas espirituais a nosso favor. E qual é? A oração, o jejum, o clamor, a vida de santidade, de leitura, de meditação da palavra de Deus, colocar na nossa mente somente coisa boa, que é justamente da palavra de Deus. Nós temos armas a nosso favor. Então deixa eu fazer essa aplicação aqui para você, que não é só uma aplicação, mas é algo que o Espírito Santo nos ensina nessa manhã de domingo. As coisas difíceis, os momentos difíceis da vida, é Deus nos ensinando. Não vamos olhar para as ondas do mar que está acima, olhar para o problema, mas olha que existe um Deus que está aproveitando essa situação, permitindo isso, que é para você se voltar mais para Ele, orar mais a Ele, se chegar mais a Ele, se apropriar das armas espirituais. Veja que Israel fez isso. Na hora que o decreto veio, quem estava preocupado com as suas casas, esqueceu a preocupação da casa e agora teve que orar. Quem estava construindo os muros, reconstruindo os muros, preocupado com a igreja, agora vai ter que, a casa, com o templo, vai ter que orar. Quem estava em Suzano, achando que ali era a Nova York, vamos fazer um link com hoje, né? Como se fosse a Nova York de hoje, uma grande metrópole, dizendo aqui a minha vida está sossegada, está bem, nada de ruim vai acontecer comigo. Então quem estava ali achando que estava naquela estabilidade, que dali para frente ia enriquecer, ia dar tudo certo, agora quando veio em pleno desespero, disse, vamos orar, vamos clamar, vamos gritar e vamos pedir a Deus misericórdia. Olhe para isso como sendo uma oportunidade de Deus para você estar mais junto dele. É uma das grandes lições que a gente aprende nesse momento aqui com o livro de Esther. Vamos para o tópico 3 da lição. Tópico 3, a gente já encerrou o 1, o 2, agora o 3 é o perigo. Vai aparecendo na tua tela aí. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Somente esse ponto aí. Essa expressão, nós já lemos que o antissemitismo, ou seja, ser contrário aos judeus, aos israelitas,
é uma hostilidade sistemática contra os judeus. Eu acho que eu não preciso me esforçar tanto para dizer a você, meu querido irmão em Cristo Jesus, estou falando para você que é crente, que é salvo em Cristo Jesus, que vai morar no céu, tem um nome escrito no céu no livro da vida. Eu acho que a gente não precisa se esforçar tanto para dizer que é incompatível, do ponto de vista das Escrituras Sagradas, ser cristão e ser antissemita. Porque se a pessoa é cristão e está antissemita, é uma contradição na própria vida. Que vai ser na vida cristã. Porque, primeiro, Jesus é judeu. O apóstolo Paulo é judeu. Os primeiros apóstolos, todos eles foram judeus. E a mensagem do Evangelho veio justamente aos judeus inicialmente. Os profetas são judeus. Então não tem como ser cristão e ser antissemita. Vai ter que negar muitas verdades das Sagradas Escrituras. E Paulo ainda diz mais o seguinte, né? A eles pertence as promessas. A eles pertence as alianças. Então, são pertencentes. Ah, professor, mas a gente tem algumas situações atípicas dentro da nação de Israel. Quem trata com Israel é Deus. O povo é dele. Eu não posso pegar uma falha e simplesmente dizer que Deus não tem mais nenhum projeto com esse povo, não. Existem planos específicos de Deus com a nação israelita e planos específicos de Deus com a sua igreja, aquela que foi comprada e lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Então não dá para ser cristão e ser antissemita. E veja que o antissemitismo, essa hostilidade, essa ojeriza que é sistemática contra os judeus, pode ser de 3 formas, que se apresentou ao longo da história e ainda se apresenta. Pode ser religioso, pode ser nacionalista e pode ser racial. E no aspecto do racial, a pessoa tem um ódio do outro somente porque ele é judeu, nada mais do que isso. Talvez seja, nenhum desses aqui é bom, mas esse do racial é o pior, porque o único motivo é porque a pessoa existe enquanto judeu. Então, querido irmão em Cristo Jesus, eu acho que merece dizer aqui a você, nunca seja contra a nação de Israel. Tem um Salmo 122, vamos ler? Abra a tua Bíblia aí conosco, você que está em casa, pega a palavra de Deus. Se está sem lição, mas você está com a Bíblia, que é o livro-texto, pede para alguém, se você não consegue ter tão fácil, ou tem alguma deficiência motora, mas pede para alguém abrir, Salmo 122. 122. Veja como funciona a palavra de Deus. E o versículo 3. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o versículo 1, que é melhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Veja o versículo 6, é uma recomendação bíblica. Orai, sim, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém e vão prosperar. É um mandamento bíblico. Todos aqueles que oram pela paz em Jerusalém, aqueles que amam a cidade de Israel, ou melhor, o Estado israelense, os judeus, a Bíblia diz que vão prosperar. Então está vendo o que é incompatível? Ser crente e ser antissemita. Pega o Salmo 122, versículo 6. Quer ser abençoado? Ore pela paz em Jerusalém. É bíblico. Quer ter prosperidade? Que não é só prosperidade material, não. A gente está falando de prosperidade espiritual, paz na vida também. Uma das recomendações, ama essa cidade. Deixa Deus tratar com ela, mas nunca venha a ser antissemita. Porque é desse povo daí que saiu o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que com seu sangue
nos salvou, e todo aquele que nesse momento que estiver nos assistindo e que quer aceitar Jesus como Salvador, mudar de vida, pode ficar certo que nessa manhã, se você procurar se entregar para Jesus, o próprio Jesus vai te dar perdão de pecados. Vamos mais um pouquinho na lição para a gente entender esse ódio, né? Procurar entender esse ódio, não é aceitar. Antissemita que existe no mundo. Se espalhou de 3 formas: religioso, nacionalista e racial. Estamos falando de coisas antigas, mas que quando o autor cita a Idade Moderna, isso vem a Idade Média, isso está na Idade Média, isso vem para a Idade Moderna, isso vem para a Idade Contemporânea também, porque não é uma briga somente de questões econômicas, financeiras, não. É uma batalha espiritual. Por gentileza, coloca aí na tela o tópico 3 e o item 1 da nossa lição. Vai aparecer tópico 3 e o item 1 da nossa lição. Pronto, nós paramos, você pode localizar aí a palavra racial. No aspecto religioso destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa no ano de 1348. Volta a tela aqui para a gente. A peste negra, se fala aqui de peste negra, né? Que entrou para a história também como sendo peste bubônica, porque era uma bactéria, um vírus transmitido justamente pelos ratos e formava bulbos, né, nas articulações, era uma coisa chamada de bubônica, depois chamada de peste negra. Os autores até o dia de hoje não conseguem, na verdade, determinar a quantidade de pessoas na Europa que faleceram. Uns falam em 1/3 da Europa, outros falam em quase metade da população europeia que faleceu. Uma coisa terrível. Mas quem foi acusado por isso? Os judeus, que não tinha nada a ver. Mas foi bom o autor da lição trazer isso aqui para você perceber uma coisa. Lembra o plano de Amã? Foi o que Amã fez. No plano dele, a primeira coisa que ele faz é acusar os judeus. Ele faz uma acusação falsa, ele se utiliza da mentira. Então, o instrumento da mentira que foi utilizado lá por Amã, na Idade Média também é utilizado o mesmo instrumento da mentira para dizer: olha, essa doença está vindo por causa dos judeus. No aspecto do antissemitismo nacionalista, que a lição vai utilizar, muitas cidades na época, muitos estados europeus, também passaram a acusar os judeus, fazer acusação dizendo que a economia estava caindo por causa da presença deles, que é também uma mentira. É incrível que o mesmo instrumento maligno utilizado por Amã, que era a mentira, ainda hoje é utilizado também para querer destruir um povo inteiro. Não é somente uma nação. Por isso que a gente está dizendo a você, é uma guerra que é uma guerra espiritual. Mas sempre quem vai vencer é o Deus de Israel. E tem um versículo bíblico que eu quero que você leia conosco, para mostrar a você que Deus é com o seu povo. Talvez você está pensando em casos específicos que você viu pela mídia. Abra a sua Bíblia. Abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus. Jeremias capítulo 31. Eu vou ler na Revista Corrigida. Se você tiver a NVT, Nova Versão Transformadora, ou a NVI, Nova Versão Internacional, até a Bíblia na linguagem de hoje talvez seja um pouco mais claro. Mas a gente vai vamos se esforçar o possível para a gente começar a colocar, para você entender isso aqui. Jeremias capítulo 31 e versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, que faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Antes de ir para o versículo 36, a expressão que é utilizada assim, que dá as ordenanças da lua
e das estrelas, ou seja, as ordenanças, as leis gravitacionais. O Deus Jeová dos Exércitos, que deu leis que sustentam o universo, que rege o movimento do Sol, o movimento da Lua, o movimento das galáxias, o movimento das estrelas, as leis que governam esse universo. E o texto diz, quem deu essas leis foi Deus. Ele é o autor das leis que rege esse mundo, que rege a vida. Vida física, vida biológica. Ele diz mais, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aí no versículo de número 36, vem o desafio lançado da parte de Deus, diz, se desviarem estas ordenanças de mim, ou seja, se essas leis que governam o mundo, essa estrutura da galáxia, se essas leis se desviarem de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus está dizendo, se for possível, essas leis serem desviadas, serem extintas, serem quebradas, serem anuladas. Se alguém aqui embaixo conseguir fazer isso, mexer com as leis que governam todo o universo, então Deus deixa de amar a semente de Israel. Vamos lá para o versículo 37? Um outro desafio da parte de Deus. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima, se for possível, daqui, chegar até lá em cima, medindo, se for possível, sondar os fundamentos da terra e até o núcleo, na parte de baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizer, diz o Senhor. Se alguém conseguir medir daqui para cima, Deus deixa de amar a sua nação. Promessa de Deus não está invalidada, não está quebrada, não está arrasada. Deus é fiel com a sua promessa. Por mais que se utilize desses exemplos, desse instrumento perverso que Amã se utilizou, da mentira. O mesmo modus operandi, está lá. Mentira, dinheiro. Desse mesmo lado, foi utilizada a mentira e foi utilizado o dinheiro. Por sinal, o autor da lição vai fazer menção no tópico 3, item 3, de uma situação que foi vivenciada e foi divulgada amplamente, não digo nem somente nacional, mas mundial, quando aquele ataque brutal que ocorreu em outubro do ano 2023, aquele ataque brutal que deixou 1.200 mortos. Houve o dinheiro empregado. Como Amã fez lá atrás, houve também o dinheiro empregado. Mas em nenhum desses planos, a gente já vai terminar, prevaleceu, porque o Deus de Israel estava na frente. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a gente termina a lição, mas reforçando os pontos principais aqui, aquilo que deve ficar. Dos momentos de crise, dos momentos mais difíceis, é de desemprego, é de doença, problemas que qualquer um da gente pode passar, mas olhe para isso não com tristeza, mas como sendo uma grande oportunidade de Deus para a gente chegar mais junto dele, para algo para ser consertado, chegar mais perto do Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição, que existe um Deus no céu que protege o seu povo, ou seja, existe um Deus no céu que protege a sua igreja. Você só morre no tempo. Quando chegar a hora de Jesus levar, não importa onde é que você vai estar, não importa a sua idade, se você é rico, você é pobre, não, ele leva. Mas se não chegou a hora, por pior que seja o plano maligno para destruir sua vida, mas Deus está te protegendo, te guardando. E você vai sair nessa manhã com muita confiança, sabendo que o Deus de Israel está do teu lado, o Deus que guarda o povo dele, guarda a sua vida também. E que esses problemas, que essas lutas, que esses problemas que você está enfrentando, é uma grande oportunidade de Deus para você se chegar mais junto dele,
e se apropriar das armas espirituais que talvez faz tempo que você fez. Um jejum, uma dedicação maior à oração, a leitura da palavra de Deus, a vivência das verdades bíblicas sagradas. E a gente termina dizendo a você, querido irmão em Cristo Jesus, a partir do texto bíblico, é incompatível ser cristão e antissemita. Se você é cristão, você ama a nação de Israel. Você está enquadrado, se você é cristão, você está enquadrado no Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz e vão prosperar todos aqueles que amam justamente a cidade de Jerusalém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o professor Jonas. Nós estamos felizes por estarmos concluindo mais uma escola bíblica dominical. O senhor foi utilizado por Deus para trazer uma lição maravilhosa. Ficaram muitas e preciosas lições para o nosso dia a dia, não é? Eu vou convidar o senhor para estar orando conosco, agradecendo a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Você que está em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar acompanhando este culto, certamente você foi abençoado. Então vamos agora orar, professor, agradecendo a Deus por mais um domingo. Sim, senhor ministro. Querido Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por este momento maravilhoso em que a Tua palavra foi ministrada, em que Teu servo foi usado pelo Teu Espírito Santo para trazer, ó Deus, ensinamentos preciosíssimos para as nossas vidas. Continua abençoando, Senhor, os Teus filhos e filhas que estão nos acompanhando, seja em casa, no ambiente de trabalho, quem sabe até nos hospitais, nos presídios ou em qualquer outro lugar que possa estar acompanhando este culto. Que as Tuas boas mãos continuem estendidas, abençoando a Tua igreja, abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria da igreja, a superintendência aqui da Rede Brasil de Comunicação, bem como também a superintendência das escolas bíblicas dominicais. Continua conosco, que neste dia que se segue, a Tua bênção repouse sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, é o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as doces consolações do amado e querido Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.